Hoje vamos falar sobre a Nova Zelândia, a campanha nas eliminatórias e na Copa do Mundo em 2010. Eu sou Daniel Oliveira, sejam todos bem-vindos e sim, eu sei, eu já fiz um vídeo sobre a Nova Zelândia aqui no canal, mas por questões de copyrights, entre outros ameaços aí, eu resolvi refazer esse vídeo. E quem sabe dessa vez até com uma edição melhor. Então esperem que vocês gostem. Se der certo, vou fazer também sobre a Noruega. Então vamos direto ao que interessa. A Nova Zelândia é um país que fica na Oceania. Este é um continente que fica lá do outro lado do mundo. Fica longe da Europa, longe da Ásia, longe da África. Fica longe dos Estados Unidos e até aqui da América do Sul. Ou seja, é um continente que fica totalmente isolado do mundo. Talvez por isso muitos brasileiros procuram aquela região por aventura e às vezes até por intercâmbios. Como vizinho da Nova Zelândia, podemos citar aqui, claro, a Austrália, que é o país talvez mais famoso ali daquele continente, e Tonga, que conhecemos recentemente por conta de um vulcão. Talvez por isso também a Nova Zelândia não tem muita, aliás, não tem nenhuma tradição com o futebol, que é um esporte que não fica nem entre os favoritos dos moradores de lá. Mas ainda assim a Nova Zelândia conseguiu algumas façanhas, como por exemplo, ir a 2 Copas do Mundo. E por sinal, eles não conseguiram nenhuma vitória. Então por que falar da Nova Zelândia aqui no canal? Eles conseguiram a proeza de serem eliminados na fase de grupos sem perder uma partida sequer. É claro, também não venceram nenhuma. Se você estiver gostando do vídeo, por favor, deixa aquele like maneiro aí. Mas antes de ir para a Copa do Mundo, uma seleção, como você bem sabe, precisa passar pelas eliminatórias, a não ser que ela organize o torneio. Mas isso é algo que nunca aconteceu por lá. Nenhum país da Oceania organizou até hoje uma edição de Copa do Mundo. Portanto, qualquer país que seja da Oceania e queira ir para a Copa do Mundo precisa disputar as eliminatórias. Vou abrir um parênteses aqui para te explicar sobre a Austrália. A Austrália, sim, é um país vizinho da Nova Zelândia, fica na Oceania, mas disputa as eliminatórias de algumas Copas para cá pela Federação Asiática. Com a saída da seleção mais forte daquela região, então você pensa, então para a Nova Zelândia é mais fácil ir para a Copa. Só que a FIFA não dá classificação direta para quem disputa as eliminatórias na Oceania. E quem consegue vencer as eliminatórias precisa disputar uma repescagem intercontinental. Foi o que aconteceu, por exemplo, para a Copa de 2018 na Rússia. A Nova Zelândia foi a seleção vencedora na Oceania, mas teve que disputar uma repescagem contra o Peru, aqui da América do Sul. Para 2014, no Brasil, eles tiveram que disputar com o México, que é da América do Norte. Perderam as duas. Mas em 2010 conseguiram finalmente voltar a disputar uma Copa do Mundo. Para isso tiveram que venceram, né, as eliminatórias na Oceania e foram disputar a repescagem intercontinental, dessa vez com o adversário da Ásia. E foi o Bahrein. No primeiro jogo, a Nova Zelândia, como visitante, segurou o 0-0. E na volta conseguiram a vitória por 1-0 com gol de Fallon. Nessa partida histórica para a Nova Zelândia, o goleiro Mark Paston defendeu um pênalti. E se não fosse por causa dele, a Nova Zelândia não conseguiria ir para a Copa. Se você gosta do tema Copa do Mundo, vou te dar uma ideia legal. Que tal você clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo? Esse link vai te dar acesso a um e-book Replay das Copas, volume 1, e agora, novidade, também o volume 2. Então, como eu falei, eles conseguiram voltar à Copa do Mundo. Sim, a Nova Zelândia disputou a Copa do Mundo de 1982. Portanto, 28 anos depois, eles voltaram a disputar uma Copa do Mundo. Naquela ocasião, caíram no grupo F, que tinha a União Soviética, a Escócia e também o Brasil. E os neozelandeses fizeram o que deles se esperava. Perderam as 3 partidas. Para o Brasil, perderam por 4-0. Mas voltando em 2010, da Copa que foi disputada na África do Sul, a Nova Zelândia no sorteio mais uma vez caiu no grupo F. E tinha a companhia do Paraguai, da estreante Eslováquia e da seleção que foi campeã da Copa anterior, a Itália, a seleção de peso daquele grupo, a cabeça de chave. E é claro, as expectativas em cima da Nova Zelândia eram todas negativas. E logo na sua estreia enfrentaram uma seleção que estava disputando a Copa pela primeira vez, a Eslováquia. E após tomarem um gol de Vitek, a Nova Zelândia conseguiu empatar o jogo já nos minutos finais, com um gol de Winston Hyde. Até ali já tinham conseguido uma façanha, seu primeiro ponto em Copas do Mundo. Além do mais, seguraram uma seleção do futebol europeu, que é a Eslováquia. Mas o próximo desafio era gigante. Eles iriam enfrentar a Itália, que havia sido, como eu falei anteriormente, campeão da Copa anterior. Ou seja, os italianos estavam ali para defender o título. E tropeçaram na primeira rodada com o Paraguai. Então, você pensa, para a Nova Zelândia já era. Pois bem, mas com 7 minutos de jogo, Smeltz abriu o placar para a Nova Zelândia.
Após uma comemoração efusiva e merecida, os jogadores da Nova Zelândia viram Iaquinta empatar logo aos 29 ainda do primeiro tempo. Então a Itália tinha tempo de sobra para virar aquela partida. Mas o que a Itália não contava era encontrar pela frente a bateria antiaérea da Nova Zelândia. Se defenderam como num ataque de guerra e conseguiram segurar os italianos e levar mais um ponto para casa. Sim, esse jogo terminou Itália 1, Nova Zelândia também 1. Incrível, né? Antes de encerrar esse vídeo, vou te dar uma ideia legal. Que tal você se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar os outros nossos vídeos? Após esse milagre, a Nova Zelândia ia para a última rodada e enfrentar o Paraguai, pasmem, com chances de classificação para as oitavas de final em primeiro lugar no grupo. Ainda que não fosse primeiro, eles poderiam se classificar como segundo. Para isso, teriam que segurar o Paraguai. E seguraram, mas para isso também teriam que fazer um gol. Aí já não conseguiram. Essa partida incrível terminou 0 a 0. O Paraguai conseguiu a classificação em primeiro lugar no grupo. Em segundo, a Eslováquia. Sim, a Eslováquia, porque a Itália não conseguiu se classificar naquela Copa e caiu na primeira fase, como eu expliquei no vídeo sobre seleções fracassadas.